E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que funciona cada Jade. Então, nesse vídeo não vou falar especificamente do substatus, é só o status principal, tá? Já tem um vídeo sobre isso, porém muita gente fica com dúvida aí de qual utilizar, né? Porque são muitas Jades, né? Acaba ficando na dúvida. Então, o Gers aí, que é o líder, né? É o top 1 do servidor, pra quem não sabe, ele é o top 1 do servidor 1. Então ele costuma compartilhar bastante conteúdo com a galera aí do clã e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos começar aqui pela gema Aegis. Então aqui ele já informa que tem que ter 4 gemas Aegis e no mínimo nível 80. Então para todos é a mesma coisa, tá? Tem que ter 4 gemas idênticas e no mínimo nível 80. E aí para cada gema que você tiver, você vai ter esses três tipos aqui, ó, de fogo, de vento e montanha. Beleza? Então assim fica mais organizado para você não ter que ficar pesquisando um a um, né? Porque no jogo fica meio bagunçado ali, fica trabalhoso, né? Então por aqui fica mais fácil. Então bora falar sobre Aegis. Caso você utilize de fogo, quando você tem mais aliados do que o inimigo, né? Aumenta todo o dano final, a redução de dano final em 5%. Então, se morreu o inimigo está com 5, você está com 6, vai diminuir o dano final do seu time inteiro em 5%. Então isso aqui é legal porque não está aplicando somente no seu personagem, está aplicando no time inteiro. Então se você for montar um time de defesa, por exemplo, um time de tanque, esse aqui é legal que vai aumentar a redução de todo mundo. Mas não sei até quanto que acumula, aqui não fala se tem um limite de acumular, né? Mas pensa que você está usando em 6 personagens, por exemplo. 5 vezes 6, 30 aí, ó. Você vai estar com 30% de redução de dano se usar em todos os personagens. Agora aqui de vento, se tiver mais do que 2 aliados derrotados, aqui já é o contrário. Então aqui você tem que ter menos do que o inimigo e você tem que ter 2 a menos. Então tem que morrer 2 do seu time, você fica com 4, por exemplo, o inimigo com 6. E aí vai aumentar a restauração de pontos e de habilidade, né, em 20%. Essa aqui não achei muito interessante. Aqui, montanha. Quando no seu time tem mais membros do que o inimigo, aumenta a redução, aumenta a resistência, né, de crítico em 10%. Então esse aqui a gente vê que é mais focado aí para ou para restauração de ponto de habilidade, que é essa do meio, essa primeira aqui para defesa e essa última aqui para tancar o ataque crítico. Vamos para a próxima agora, que é da balancinha, né? A famosa gema da balança. Então a mesma coisa, né? Tem que ter 4 dessas aqui. E aqui a de fogo. Para quem não sabe, a gema da balança, ela já é focada para restauração de habilidade, tá? Depois que você solta uma skill, ela reduz o a skill point reduction. Então o que ela faz aqui? Depois que você soltar uma skill, ela vai reduzir a resistência de redução de skill do inimigo que tem o maior ponto de skill em 15% por 2 turnos. Ah, não entendi nada, é muito skill. Eu vou tentar simplificar para vocês. Assim, o seu personagem que está com esse item equipado, ele soltou uma skill. Depois que ele soltou, ele vai reduzir a resistência do seu inimigo, de um único inimigo que tem ali que tem mais skill. Então pensa naquela barrinha de skill, quem está com mais barrinha de skill, né, que está com mais cheia ali, vai reduzir em 15% por 2 turnos. Aqui a da montanha. Depois você faz um ataque básico, a Coco, por exemplo. Então todos fazem ataque básico, mas tem os personagens específicos que fazem bastante ataque básico, né? Sasuga também. Depois você faz ataque básico, tem 50% de chance de reduzir os pontos de skill do inimigo que tiver mais pontos. E aqui diminui em 50%. Então o primeiro aqui é em 15%, né? E o segundo aqui em 50%. Aqui o último, o da floresta, nos primeiros 2 turnos reduz a skill point reduction, resistência em 8%. Então essa última aqui funciona por 2 turnos, mas somente no primeiro e no segundo turno, depois não vai servir durante o resto da batalha. Vai reduzir a resistência de redução de pontos do inimigo em 8%. Então às vezes o pessoal está focando em não conseguir que você tire as skills dele, né? Reduzir as skills deles. Essa
floresta aqui vai ajudar nisso, em aumentar. Beleza? Vamos para a próxima aí, a da radiância. É uma das preferidas do pessoal aí, né? Que dá ataque crítico, que é de ataque também. Então aqui primeiro a gema de fogo. Para cada ataque básico ou skill que não atingir um crítico, vai aumentar a chance de crítico final em 3% em até 9%. Então esse aqui é interessante para quem utiliza algum personagem de crítico, não está conseguindo acertar aquele crítico ali e essa gema vai estar ajudando nisso. Então, por exemplo, você está usando o Yusuke e ele não está totalmente despertado. Você pode usar no Yusuke SP, né? O Yusuke Urameshi SP, o Deus da Guerra. Você pode usar nele se você não estiver totalmente despertado. Por que se não estiver totalmente despertado? Porque ele totalmente despertado é 100% de chance de crítico, tá? Aí essa aqui não seria tão útil para ele. Bora agora para a do vento. No final de cada turno, aumenta o final crítico rate, então a chance de crítico final em 5% e o dano de crítico em 5%. E aqui é até o final do próximo turno. Agora da floresta, quando você solta ataque básico, aumenta o crítico de dano, o dano crítico em 10%. Então, seguindo de novo um exemplo do Yusuke Urameshi, né? Entre essas três daqui, a da floresta seria mais interessante para ele. Por quê? Quando ele está soltando ataque básico, vai aumentar o crítico dele em 10%. Vamos para a próxima agora, da regeneração. Então, a preferida aí do pessoal de healer, de suporte, né? Vamos agora falar sobre a de fogo. No final de cada turno, vai aumentar a taxa de cura recebida em 6% em até 18%. Então, todo mundo já pensou na Botan SP, né? Mas assim, se você usar, por exemplo, a Botan SP, vai aumentar a cura que ela vai receber. Não vai aumentar a cura que seus parceiros vão receber. Então, vamos usar a Botan SP como parâmetro aí, né? Vamos supor, você tem a Botan SP no seu time. Você quer que ela cure mais algum personagem, que algum personagem não morra. Coloque esta Jade aqui naquele personagem que você não quer que morra, porque ela vai curar mais nesse personagem, tá? Então vai curar até 18% aí. Agora da montanha, a primeira skill, né, que você soltar, a primeira habilidade de cada turno, vai aumentar o roubo de vida em 5%. Então vai ter 5% aí de chance de fazer o roubo de vida. Agora o último, da floresta, no final de cada turno, vai aumentar a ignorar defesa em 5% até o final de cada turno. Então aqui, por exemplo, seguindo a lógica aqui desses três, né? Se o personagem que você está utilizando, ele não é de ataque, é de defesa, é um tanque, é um healer, esse da floresta não seria muito interessante. Talvez esse primeiro aqui, caso você tenha algum healer no seu time para estar ajudando ele a receber mais cura, ou esse do meio aqui para ele fazer o life steal, né? O life steal seria o roubo de vida. Fazer roubo de vida, você tira a vida do inimigo e coloca em você mesmo. Tem algumas questões aí de substatus, mas não vou entrar aqui agora nesse parâmetro, vai ficar para o próximo vídeo. A ideia aqui é só mostrar para vocês as 3 jades de cada gema, tá? Vamos para a próxima agora. A próxima agora é a famosa gema da espadinha, também preferida da galera aí de ataque. Então tem gente, por exemplo, que utiliza o Yusuke SP também, né? Você pode usar um dos dois no Yusuke SP. Bora falar agora sobre a primeira, a do vento. Quando você é atacado, para cada debuff que tiver no atacante, o dano tomado é reduzido em 3% em até 9%. Então essa aqui vai servir para redução de dano, né? Agora a gema da montanha. Quando você é atacado, se o atacante tiver com trauma, ou seja, se o inimigo tiver com status de trauma, vai reduzir todo o dano em 3%. E a última da floresta, quando você está atacando, então a primeira e a segunda é quando você está sendo atacado. Essa última é quando você está atacando. Se o alvo tiver em estado de trauma, vai aumentar todo o dano em 3%. Então a gente já viu aí que tem uma gema que ajuda bastante o time de trauma, né? Porque a gente viu aqui, você vai colocar a gema que já aumenta o ataque, né? E aqui a gente tem coisas específicas para trauma, né? Então se o seu time é de trauma, fortemente recomendado utilizar a gema da espadinha por conta das jades, tá? Não utilizo trauma, mesmo assim
eu quero utilizar isso aqui. Vai funcionar? Vai, se você tiver, por exemplo, algum artefato ali que solte o trauma no inimigo, tá? Vamos pro próximo aí. Agora a famosa gema do foguinho. Aqui, primeira gema do vento. Quando o HP ficar abaixo de 40% pela primeira vez, vai aumentar o crítico final em 5% e a resistência em 5% também. Então aqui fala que é somente a primeira vez. Não sei se é cumulativo, tá? Porque se for cumulativo, o que eu penso nisso aqui, que até falei em alguns vídeos, se for cumulativo, compensa bastante em time que você tenha o Kurama, que você tenha a Botan normal com a Psiora exclusiva dela, né? A gema exclusiva, ou o Kuwabara SP Sports, né? Porque esses três personagens ressuscitam. O Kurama ressuscita ele mesmo ou algum defensivo. Agora o Kuwabara faz que os seus aliados não morram, ficam com 1 de vida, e a Botan faz com que ressuscite qualquer um. Então, se for cumulativo, não for somente na primeira vez, né? Porque aqui fala primeira vez, né? Não sei se é cumulativo, se vai funcionar. Funcionaria muito bem com esses personagens aí no seu time, porque vai fazer a ressurreição dos personagens, vai deixar abaixo de 40% aí, e aí vai estar aumentando o crítico deles. Agora aqui, quando está abaixo de 60%, vai aumentar a resistência de debuff em 10%. E aqui o de fogo, quando o HP estiver abaixo de 30% pela primeira vez, vai restaurar 5% do HP. Agora vamos para a penúltima aí, que é da mãozinha, do soquinho. Então, primeira do vento. Para cada buff que você tirar, né, você fazer o dispel, o dano final vai aumentar em 2% em até 6%. Então, cada vez que você tira um debuff de você, de algum aliado aí, você vai aumentar o dano em 2%. Agora, da montanha, quando você está sendo atacado, para cada buff que tiver no atacante, isso aqui é interessante, hoje 100% do pessoal tem buff, né? Principalmente com a Botan. Quando você está sendo atacado, para cada buff no atacante, aumenta a resistência de crítico em 3%, e aqui vai até o máximo de 9%. E a da floresta, quando você está atacando, aumenta a chance de crítico em 7%. Agora vamos para a última aqui, que é a gema da raposa. Então aqui é a gema da raposa, que se eu não me engano é essa aqui que é para mais focada em artefato, né? Aqui pela primeira vez que um aliado soltar uma skill de artefato, vai aumentar a redução de dano final em 5%. Então fala um aliado, né, soltar um artefato, um aliado no caso não é um personagem que solta, né, só a conta que solta ali. E aqui para cada vez que um aliado soltar uma skill de artefato, vai aumentar o dano da próxima skill em 5%. E a última aqui da floresta, cada vez que um aliado soltar a habilidade de artefato, vai aumentar a restauração de pontos de habilidade em 10% em até 2 turnos. Então a gente viu que realmente é bem focada aqui em artefato. Pelo que eu vi, era a única aqui que faz jus aqui, né? Porque assim, a gente tem a da balança, que tem algumas coisinhas, né? Uma ou outra ali de ponto de skill. Agora essa aqui tá 100% focada mesmo aí em artefato. Faz jus aí, tá combando bem. Beleza? Então essas foram as gemas aí. Queria mandar um salve por Gers, ó. Foi ele que mandou aqui no Discord, tá? Ele é um gringo aí, queria mandar um salve pra ele. Ele é cacher top 1. Não sei se é top 1 geral ou só top 1 no server 1. Mas ele tem tudo upado na conta dele. Tem Botan 5 estrelas, tem Cobra 5 estrelas. Tá tudo upado na conta dele. Beleza? Então, esse que eu tinha pra mostrar pra vocês. Talvez eu faça um outro mostrando o substatus, né? Mas a ideia aqui era mostrar o principal. Fechou? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Valeu!